dando graças a Deus por estarmos aqui nesta noite, pedindo aos mentores amigos que conduzam a nossa querida irmã Gabi para que ela possa nos trazer a mensagem do Evangelho de Jesus da melhor maneira que possamos introspectar nos nossos corações. Que a luz do Divino Mestre permaneça conosco, que possa amparar todos nós que estamos aqui presentes, encarnados e desencarnados, mas também a todos os nossos irmãos que não conseguiram chegar até aqui e ainda aqueles queridos irmãos que fazem parte da nossa convivência nesta casa, mas que estão em condições no momento que os impede de chegarem até aqui. Senhor Jesus, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Nós agora vamos passar a palavra para a nossa irmã Gabi, que vai nos falar sobre a ressignificação do Natal, não é isso? A palavra, Gabi. Arrasa, Gabi! Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um enorme prazer estar aqui em mais uma noite de sexta-feira com cada um de vocês. Eu agradeço pela Casa de Sebastião Marte, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do Evangelho de Jesus, das minhas reflexões e das sínteses que a doutrina espírita nos traz com vocês. Então, hoje, como a Giovânia já nos introduziu, nós vamos falar um pouco sobre o Natal. Essa data tão importante que se aproxima, estamos a poucos dias do Natal, e uma data que todos os anos a gente comemora. Mas nesse ano eu gostaria que a gente olhasse para ela com um jeitinho especial. Então, quem estava aqui há um ano atrás vai se lembrar. Eu gostaria da ajuda de vocês para que a gente cantasse uma música juntos. O nome da música é Noite Feliz, só que do grupo Palavra Cantada, não é a versão original. Então, eu vou cantar e vocês repetem, ok? Noite feliz, Noite feliz, noite que traz meu Senhor, sonho e paz. meu Senhor, sonho e paz. Mamãe Maria chorava e sorria. Mamãe Maria chorava e sorria. Papai José orava com fé. Papai José orava com fé. Venham ver Cristo menino. Venham ver Cristo menino. Venham ver quem Ele é. Venham ver quem Ele é. Então, há séculos, essa noite feliz aconteceu.
Naquela noite em Belém, até as estrelas faziam o céu noturno brilhar diferente. Nada era igual, afinal. Como poderia ser se a nossa esfera planetária estava a ponto de receber o Filho de Deus vivo? E o Verbo se fez carne e se manifestou em meio à simplicidade de um estábulo, em uma noite fria, mas que o amor foi capaz de aquecer. Pouco a pouco, visitantes iam aparecendo, trazendo presentes, vindo prestigiar a chegada do novo rei que acabava de chegar à terra. E assim, mais de 2000 anos depois, nós ainda trazemos presentes para prestigiar a chegada do novo rei. Essa noite feliz, ela ainda acontece, ano após ano, que é o Natal. Natal, do latim natalis, que significa relativo ao nascimento, derivada do verbo nasce, nascer. O Natal, na nossa tradição, é a data que foi escolhida para celebrar o nascimento de Jesus. Mas não necessariamente essa foi a data em que Jesus nasceu, mas foi a vinda da terra para celebrar o Verbo que se fez carne. E nós costumamos comemorar o Natal de diversas formas. A gente costuma se reunir com a família, fazer ceias natalinas. A gente costuma dar e receber presentes. E sempre é uma oportunidade de celebrar, de compartilhar, de dar e de receber. Mas também, às vezes a gente acaba se confundindo. A gente acaba olhando mais para parte material e física do que o verdadeiro significado, que veio do latim, nascer. Não é Natal que veio do latim, dar presentes e fazer ceia. Não. Então, a essência, nós percebemos que ela traz um significado profundo. Nascer, trazer a vida. E a vida, ela se manifesta de várias formas. Não somente no nascimento de um novo ser. E muitas vezes a gente vê e observa essa época de Natal com uma energia diferente. Todos aqui já devem ter sentido que as pessoas costumam ficar mais amorosas, mais alegres, em grande maioria. E isso ocorre por conta dessa vibração
dessa energia que está nos envolvendo. Mas muitas músicas também nos trazem esse significado. Eu lembro quando eu era pequena, eu assistia a Turma da Mônica, e uma música da Turma da Mônica que cantava: é Natal, começa a pintar um clima de paz no seu coração. É Natal, magia que faz o mundo cantar a mesma canção. Então, a gente já percebe que o mundo, ele está focando em algo diferente. Não está sendo só naquelas coisas que a gente costuma focar no cotidiano. Mas nós temos que ter cautela para olhar para o seu verdadeiro significado. Nós somos seres espirituais, vivendo em um mundo material. Logo, é necessário estar no mundo, sem ser do mundo. Como no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, nós podemos sim viver as coisas do mundo. Nós não precisamos deixar de viver as coisas do mundo por conta do espírito. O importante é ter harmonia. E nesse sentido, a gente buscar essa harmonia é a gente conseguir. No livro Evangelho é Amor, de Eldevelina Vieira, ela traz uma mensagem sobre esse verdadeiro significado do Natal. Todos os anos, na época do Natal, renovam-se as esperanças. O significado da vinda de Jesus ao planeta é muito profundo. Não se trata de uma comemoração religiosa. É muito mais que isso. É o chamado às virtudes esquecidas e essenciais para a felicidade. Todo Natal nós temos a oportunidade de renovar as nossas esperanças. É um chamado para a felicidade. É um chamado para a noite feliz. Para que a gente se permita renascer. É o chamado para o renascimento de nós mesmos. Para olhar as nossas virtudes, enxergar os nossos vícios e buscar o filtro do que realmente eu preciso levar para frente. Olhar mais para dentro de si. É essa a mensagem. É isso que Jesus quis nos trazer durante toda a sua jornada aqui na Terra, para olhar para nós, mas sem nos esquecer do outro. Porque quando a gente se enxerga, nós nos tornamos capazes de enxergar melhor o lado de fora. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Nós precisamos buscar esse sentido, porque passamos o ano todo sempre voltados para essas energias mais materiais. E o Natal, ele tem o propósito de trazer esperança. É uma época de reinícios, para a gente fazer planejamentos, para a gente sonhar,
noite feliz, noite que traz, meu Senhor, sonho e paz. A oportunidade de sonhar e olhar para aquilo que um dia nós achamos que era o nosso extraordinário. E a esperança, ela nos faz se sentir capazes de alcançar. Porque capazes nós somos, só basta acreditar. No livro Lâmpada Espírita, Joana de Ângeles traz para a gente uma mensagem chamada Exaltação de Natal. Natal é mensagem perene que desceu do céu para a terra e que agora em ti se levanta da terra em direção ao céu. Então, quando a gente se permite fazer essa introspecção, a gente abre espaço para aquilo que estava faltando. Porque às vezes, preenchido de tantos vícios, de tanta matéria, a gente esquece do que realmente importa. E o renascer é o renascer de mim. É o limpar aquilo que não precisa fazer parte. E é o permitir que cresça aquilo que faz bem, aquilo que é luz. Então, a gente permitir que, assim como as portas do céu se abriram e o Rei veio à terra há 2000 e tantos anos, ele trouxe amor, ele trouxe luz, ele trouxe paz. Ele pelos campos caminhou. E que agora nós possamos ser as sementes que vão brotar, para que ele possa retornar a esses campos e colher. E fazendo jus ao que a Joana de Ângeles nos disse, que agora o Natal, ele sairá de nós e retornará aos céus, porque seremos nós a ponte. Na revista O Reformador, de dezembro de 1975, tem uma mensagem chamada A Lição de Natal. Que essa mensagem, ela traz em essência uma reflexão sobre esse verdadeiro espírito do Natal. E é muito bonito, eu não vou ler a mensagem toda porque ela é muito grande, mas é muito bonito a forma que é trazido para a gente, porque o Natal é permitir que aquele plano de Deus, antes mesmo da minha encarnação, seja feito em sua vontade. Ou seja, é o esquecimento de mim mesmo, em aspecto dos meus desejos e interesses pessoais, para que eu olhe para Jesus e diga: Senhor, que queres que eu faça? Lembrar nós quando o anjo Gabriel veio até Maria e falou-lhe sobre a sua missão de receber Jesus em seu ventre. Eis aqui a
escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E também Paulo, ante a visão da forte luz: Senhor, que queres que eu faça? Olhar para Cristo, porque Ele está mais perto do que a gente pensa. Olhar para Ele e perguntar com humildade: Senhor, que queres que eu faça? E a humildade de cumprir com o nosso propósito é a gente enxergar quais são as nossas verdadeiras prioridades, segundo espíritos imortais. E comemorar o Natal com Jesus em nossos corações é tentar compreender o que Deus espera de nós e encontrar o melhor caminho para corresponder às suas expectativas em relação às nossas vidas. Então, que a gente possa olhar mais uma vez para o nosso interior e enxergar os nossos potenciais. Porque cada um de nós somos peça fundamental para que essa máquina, que é a vida, flua em harmonia, para que o planeta Terra possa crescer em prosperidade. Então, eu tenho meu papel e cada um de vocês, seja tocar um instrumento e alegrar alguém com a sua voz, seja varrer o chão ou um sorriso. Cada comportamento, cada pensamento e cada ação influencia na harmonia do nosso planeta. Se um de nós se levanta, nós nos tornaremos mais fortes para levantar a todos juntos. Ao contrário, se permanecermos caídos. Então a transformação começa em mim. É necessário que eu dê o primeiro passo. E para isso, olhar qual é o meu talento. Senhor, o que queres que eu faça? E com humildade, seguir aquilo que o Senhor nos propôs. Com amor, sabedoria, discernimento. Porque o universo é harmonia. Quanto mais a gente colaborar com a harmonia do universo, a gente vai estar andando no fluxo, em harmonia com o Criador. Se a gente se permitir sair desse ritmo, a gente vai estar contra essa harmonia do universo. Então, quando a gente se coloca em disposição para com Deus, assim como Maria, assim como o apóstolo Paulo, a gente está se permitindo crescer, a gente está se permitindo brilhar a nossa luz.
tem uma música chamada Estrela Matutina, de Marieusa Tiask. Acho que é assim que pronuncia. E essa música, ela traz uma reflexão pra gente sobre essa luz interior que cada um de nós temos e que nós somos capazes de acender. Só basta olhar para dentro e achar o interruptor. Eu vou recitar ela para vocês, porque como vocês perceberam, eu não sou muito boa cantando. Seu coração é uma estrela matutina, de suave luz que clareia e ilumina. Olhe para dentro de você, acenda a sua candeia e faça nascer uma nova manhã. E faça nascer uma nova manhã. Então, cada um de nós temos a nossa luz interior. Seu coração é uma estrela matutina. A estrela que conduziu os reis magos até Jesus. Olhe para dentro de você. Acenda a sua candeia. É na treva que um raio de sol tem poder. É na noite que o vagalume brilha. E é na escuridão das almas que a chama de Jesus Cristo, que é a luz do mundo, resplandece, grandiosa e abençoada. E dentro de cada um de nós, sabemos que às vezes é mais escuro do que a gente gostaria. Mas é só disso que a gente precisa para acender a luz. Para acender essa luz interior e poder brilhar pelo mundo. O que fazeis de especial? Às vezes basta olhar com olhos de ver e ouvidos de ouvir, que saberemos exatamente qual é o nosso propósito, para seguir no caminho com Cristo, para sermos também semeadores, que assim nós seremos capazes de auxiliá-lo, seremos capazes de ser instrumentos de paz e de amor. Primeiro olhando para dentro, depois levaremos para fora. Noite vem do latim noix, que se referia ao período escuro. Noite feliz, um período escuro, que a felicidade se deu a partir da vinda do amor, do Verbo que se fez carne. O amor, o Filho de Deus vivo se manifestou na terra e trouxe luz a
até o céu brilhava diferente. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então, assim como Jesus, há muitos séculos, iluminou o mundo com a sua luz, naquela noite lá em Belém, vamos permitir brilhar a nossa luz interior e viver a verdadeira noite feliz. Então agora, para a gente poder encerrar, eu gostaria de pedir mais uma vez para a gente cantar a música Noite Feliz, agora que vocês aprenderam, mas dessa vez prestando atenção em cada palavra, porque não é à toa que Mamãe Maria chorava e sorria, e com tanta gratidão Papai José orava com fé. Então vamos abrir os nossos corações para ver o Cristo menino, porque Ele está muito mais perto do que a gente pensa. Basta perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Noite feliz, noite feliz, noite que traz, noite que traz, meu Senhor, sonho e paz, meu Senhor, sonho e paz. Mamãe Maria chorava e sorria. Mamãe Maria chorava e sorria. Papai José orava com fé. Papai José orava com fé. Venham ver Cristo menino. Venham ver Cristo menino. Venham ver quem Ele é. Venham ver quem Ele é. Muito obrigada, gente. Tenham uma ótima noite.